O casamento. Por Arthur Schopenhauer. O que é o casamento? O casamento é uma armadilha que a natureza nos prepara. Por que nos casamos? O sexo feminino exige e espera do masculino tudo, de fato tudo o que deseja e de que precisa. O masculino exige do feminino em primeiro lugar e diretamente apenas uma coisa. Por isso, o arranjo deve ser feito de forma que o sexo masculino só consiga obter essa coisa se assumir os cuidados com tudo e, além disso, com os filhos advindos da união. É desse arranjo que depende o bem-estar do sexo feminino. O que fazer? A pergunta sobre se seria melhor casar ou não casar encontra a resposta, em muitos casos, questionando-se se as preocupações com o amor são melhores do que as preocupações com o sustento. O casamento é igual a disputa e escassez. A situação do solteiro é igual a paz e abundância. Casar com a ciência. Não casem. Ouçam meu aviso, não casem. Deixem que a ciência seja sua amante e companheira. Vocês vão se sentir 1000 vezes melhor com isso. Nosso casamento ocidental é a coisa mais absurda que se poderia imaginar. Que carga e deveres excessivamente pesados ele põe sobre o homem em troca de alegrias efêmeras que barganha. Não casamos com a inteligência. Com o casamento não se tem em vista a diversão espirituosa, mas a geração de filhos. Ele é uma união de corações, não de cabeças. Trata-se de pretensão afetada e ridícula quando as mulheres afirmam terem se apaixonado pelo espírito de um homem, ou então é o exagero de um ser degenerado. A despeito de todas as diferenças. Causa-nos estranheza quando vemos um homem e uma mulher unir-se em casamento por paixão, sendo suas cabeças as mais diferentes sobre a face da terra. Por exemplo, ele é bruto, rude e limitado, ela, delicada, arguta, sensível ao belo, etc. Ou então ele é genial e muito instruído, ela, uma paspalhona. E ainda assim eles são fortemente atraídos um pelo outro e são feitos um para o outro. O motivo disso é que aqui a vontade atua por si própria, sendo que o foco é o outro polo, as genitálias. Casamento e fastio. Casar significa fazer o possível para se tornar repugnante um ao outro. Casamento e direitos iguais. As leis europeias relativas ao casamento tomam a mulher como igual ao homem, partem, portanto, de um pressuposto incorreto. O homem casado, uma pessoa pela metade. Em nossa parte monogâmica do mundo, casar significa dividir seus direitos ao meio e dobrar seus deveres. Por amor ou por interesse. O homem que com seu casamento visa ao dinheiro em lugar da satisfação de sua atração, vive mais para o indivíduo do que para a espécie, o que justamente contraria a verdade, por isso, se mostra contrário à natureza e desperta um certo desprezo. Uma moça que se vira contra o conselho de seus pais em relação ao pedido de um homem rico e que não é velho, para, não levando em conta todas as considerações sobre conveniências, fazer sua escolha somente de acordo com sua tendência instintiva, sacrifica seu bem-estar individual em favor do da espécie. Porém, exatamente por esse motivo não se pode deixar de conceder-lhe uma certa aprovação, pois ela deu preferência ao mais importante e agiu em prol da natureza, ou melhor, da espécie, ao passo que os pais foram tomados pelo espírito do egoísmo individual. Casamento por amor. Casar apenas por amor e não ter de se arrepender disso tão cedo. Sim, casar, no geral, significa enfiar a mão em um saco, de olhos vendados, na esperança de descobrir uma enguia no meio de um monte de cobras. Os casamentos por amor são celebrados no interesse da espécie, não dos indivíduos. Na verdade, as partes presumem atuar em prol da felicidade própria, porém seu objetivo real é estranho a elas mesmas, na medida em que ele subjaz a geração de um indivíduo, possível somente por meio delas. Unidas por esse objetivo, elas devem continuar tentando entender-se uma com a outra tão bem quanto possível. Contudo, muito frequentemente o casal unido por meio daquela ilusão instintiva, que é a essência do amor passional, passa a ter, nas outras coisas, natureza da mais heterogênea. Isso ocorre no dia em que a ilusão se desvanece, como necessariamente precisa acontecer. De acordo com isso, os casamentos celebrados por amor caem, em regra, na infelicidade. Pois, por meio deles, providencia-se a geração seguinte às custas da atual. Quem se casa por amores, há de viver com dolores. Quem se casa por amor tem de viver com a dor, diz um provérbio espanhol. Casamento e felicidade. Casamentos felizes são conhecidamente raros, até porque está na essência do casamento que seu objetivo principal não é a geração atual, mas a que virá.
Entretanto, para consolo dos espíritos sensíveis e apaixonados deve-se ainda acrescentar que, em certas ocasiões, ao amor sexual passional se agrega um sentimento de origem muito diversa, a saber, de amizade verdadeira, baseada na compatibilidade dos jeitos de ser. Essa amizade, contudo, na maioria das vezes só aparece quando o amor sexual verdadeiro se extinguiu por meio da satisfação. Pecados da juventude. A maioria dos homens se deixa seduzir por um rosto bonito, pois a natureza os induz a se unirem às mulheres na medida em que ela mostra de uma vez todo o lado brilhante delas ou deixa atuar o efeito teatral, mas esconde vários males, que elas consequentemente trazem, entre eles tarefas intermináveis, preocupações com crianças, teimosia, caprichos, envelhecimento e feiura após alguns anos, trapaças, colocação de cornos, inquietações, ataques histéricos, amantes, inferno e diabo. Por essa razão, designa o casamento como uma dívida, que foi contraída na juventude e paga na velhice. Na celebração de um casamento, parece que nem o indivíduo nem o interesse da espécie precisam ser prejudicados. Porém, na maioria das vezes o que ocorre é o seguinte: o fato de a conveniência e o amor passional andarem de mãos dadas é o caso de felicidade mais raro que existe. Femina sine pecunia imago mortis. As mulheres que foram moças pobres são muito frequentemente mais exigentes e mais esbanjadoras do que as que trazem um rico dote. Ao mesmo tempo, na maior parte das vezes, as moças ricas não trazem meramente patrimônio, mas também mais zelo, sim, o instinto de conservação herdado, do que as pobres. Em todo caso, gostaria de aconselhar aquele que se casa com uma moça pobre a não deixar herança para ela, mas uma mera pensão, e especialmente a tomar cuidado para que o patrimônio dos filhos não caia nas mãos dela. Se realmente precisas ser casado, se não és capaz de ficar sozinho, então te casa com uma mulher rica. As mulheres ricas, no mínimo, sabem lidar com as finanças melhor do que as outras que não conhecem o valor do dinheiro porque nunca o possuíram. Esposa e filhos. Não contém mulher e filhos entre aquilo que alguém possui, visto que esse alguém será muito mais posse deles. Baltazar Gracian chama de camelo um homem de 40 anos, simplesmente pelo fato de ele ter mulher e filhos. Casamento como instituto de previdência social, por experiência pessoal. Conheço as mulheres. Elas veem o casamento apenas como instituto de previdência social. Meu próprio pai, enfermo e muito fraco, ficou preso a seu leito de doente, e teria ficado abandonado se um velho criado não tivesse cuidado dele pelo assim chamado amor ao dever. A senhora minha mãe dava saraus, enquanto ele passava o tempo na solidão, e divertia-se enquanto ele sofria dores terríveis. É esse o amor das mulheres. Não pagues a passagem à toa. Quanto mais sensato e sábio alguém é, tanto pior é ele viajar junto com a metade insensata da humanidade, e com razão, pois essa ligação representa uma grande imprudência de sua parte. Trata-se daquele que completou 40 anos de idade sem ter se sobrecarregado com mulher e filhos, e quer fazê-lo depois. Para mim, isso é como se alguém já tivesse percorrido a pé 3/4 do caminho até a estação do correio e ainda quisesse gastar um bilhete para o resto da viagem. A única motivação possível em favor do casamento. Resta, por fim, em favor do casamento apenas a assistência na velhice e na doença em um lar. Mas mesmo essas vantagens me parecem enganosas. Por acaso minha mãe cuidou de meu pai quando ele ficou doente? As viúvas. Que as viúvas fiquem se consumindo com o cadáver do companheiro é certamente revoltante, mas também é revoltante que elas dilapidem com seus amantes o patrimônio que o companheiro adquiriu pacientemente durante toda a sua vida, por meio de esforço contínuo, trabalhando para os filhos. Fidelidade e infidelidade. A fidelidade conjugal é artificial para o homem e natural para a mulher. Assim, o adultério da mulher, tanto do ponto de vista objetivo, por causa das consequências, como do ponto de vista subjetivo, pelo fato de contrariar a natureza, é muito mais imperdoável do que o do homem. Adultério. Sendo o adultério o mais grave dos roubos, é ainda um grau pior do que o roubo. A honra do homem exige que ele puna o adultério de sua mulher e o vingue, dentre outras formas, por meio da separação. Se ele o tolerar conscientemente, sofrerá a imposição de desonra por parte da comunidade masculina, a qual porém não é tão radical quanto a do sexo feminino, porque no homem o relacionamento sexual está colocado em lugar de importância inferior, visto que ele tem ainda muitos outros relacionamentos totalmente diferentes. A honra feminina e a honra masculina. A honra feminina quer que não ocorra um coito ilegítimo, pois somente assim o inimigo, os homens, é obrigado à capitulação, o casamento. Por isso, toda cópula ilegítima é punida pela comunidade feminina como uma traição em favor do inimigo, por meio da imposição de desonra à culpada e da expulsão do grupo. A honra masculina quer que não ocorra nenhum adultério,
Pois somente assim o inimigo, as mulheres, é obrigado a, pelo menos, manter a capitulação obtida. Por isso todo aquele que tolera conscientemente o adultério de sua mulher é punido pela comunidade masculina como traidor, por meio da imposição de desonra. Schopenhauer. Então, o que você achou? Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Até mais!